Olá, o Mais Saúde já está no ar aqui pela tela da NTV. Você acompanha a nossa programação. Lembrando que nós temos aqui esse espaço liberado aí para receber especialistas que vêm falar de como você pode se cuidar muito bem, né? A gente vem trazendo aqui informação, a gente vem trazendo aqui dicas sobre prevenção, sobre tratamento, novidades. Enfim, o Mais Saúde tem esse papel aqui de trazer para você um conteúdo bem bacana aí, para que você possa se cuidar muito bem, eu digo sempre, tá certo? No programa de hoje a gente vai falar sobre, olha só, que interessante, né? Isolamento social durante a pandemia. As crianças têm ficado mais em casa, os adultos também, né? Alguns deveriam ficar, mas não estão ficando. Mas, em geral, a gente vai falar dessa situação aí das crianças, desse isolamento durante a pandemia, né? O impacto do isolamento nas crianças. Como é que funciona isso, né? De que maneira elas estão lidando com a situação e como é que a gente pode fazer para poder amenizar essa situação e, claro, né? Deixar aí um ambiente mais tranquilo, um ambiente mais saudável. Sobre isso, já eu converso aqui com a Raquel Caixeta, que é psicóloga. Antes, deixa eu avisar também que hoje teremos aqui, olha só, vamos falar também aqui no nosso programa sobre os benefícios dos animais de estimação e como criar animais em apartamento, que é aí um desafio para muita gente, né? É uma paixão, mas é um desafio. O Antônio Limeira, o Toninho, médico veterinário, vai estar aqui conosco hoje falando desse assunto. Vou falar também, olha só, imunização, né? Vamos falar sobre a campanha de vacinação, de imunização contra pólio e também a de multivacinação, né? Que teve aí prolongado o seu período. A Lilian Alves Silva Morim, que é encarregada de imunização, está aqui conosco hoje. Já ela bate um papo comigo aqui também para a gente falar dessa situação, né? Como é que está isso? Como é que está a vacinação? O povo está indo procurar a imunização? Então, a gente vai saber disso já. E como é que você faz para se imunizar? E quem é que está nessa faixa também aí de imunização, tá certo? Olha, enfeitando aqui o nosso estúdio, deixando o estúdio mais bacana ainda, o pessoal traz esse arranjo lindíssimo aí, artificial, de orquídea, lá da Floricultura Apollo. O telefone de lá é o 3822-2200. Um grande abraço para a Lourdinha e toda a equipe dela, que sempre, né, manda essas belezas aqui para a gente. Olha que cor maravilhosa, que deixa o ambiente mais leve, mais bonito, né? Deixa eu agradecer também o pessoal da Rovan Patos, que investe, né? Um abraço para a Cris e toda a equipe dela lá, todo o pessoal que trabalha na Rovan Patos, tá bom? Vamos então, né? Vamos falar desse assunto aí que a gente tem, durante a pandemia, tratado, mas que a gente tem falado do impacto de maneira geral. Mas qual que é o impacto do isolamento para as crianças? Sobre isso está aqui comigo a Raquel Caixeta, psicóloga. Tudo bem, Raquel? Seja bem-vindo ao programa. Tudo bem, boa noite. Boa noite a todos. Muito Raquel, obrigada pelo convite. A gente fica muito feliz de você vir, porque a gente sempre espera que o nosso conteúdo ele tenha essa participação do profissional, né, do especialista. E quando a gente fala de criança, em meio a uma pandemia, a preocupação é maior, né? Como é que tem sido lidar com isso, já que aí o profissional ele também tem trabalhado nessa questão para poder amenizar, tratar, cuidar dessas crianças num momento como esse? No início, né, da pandemia, vieram algumas demandas, né? Até mim chegaram algumas demandas de pais desesperados com os filhos que estavam dormindo, com vários problemas, até a questão da alimentação, como que ia ser a questão escolar, né? Tudo muito assim, sem saber direito como que ia ficar. Uhum. Então, assim, as demandas que eu recebi, a experiência que eu tive com tudo que aconteceu, o que eu percebi? Que, geralmente, né, eu não vou falar que não é uma regra, mas geralmente todas as demandas que eu atendi de crianças vieram demandas dos pais. As crianças estavam repetindo questões dos próprios pais. Por exemplo? Ou seja, os pais desesperados com a questão financeira, algumas empresas fechando, a questão do financeiro, pagar a conta, manter, né, a família, toda essa questão, como que ficaria? E não tem como passar por tudo isso e deixar no trabalho. Os pais levam para dentro de casa, que é um problema que aconteceu mundial, né? Essa questão financeira foi algo mundial. Então, esse desespero dos pais em como que vai ser, o que vai acontecer, os filhos começaram também a ficar com esse desespero, porque eles também não sabiam como que ia ser. Uhum. Né? O que aconteceu, o que é isso, tudo tão novo, o mundo inteiro passando por isso. Então, as demandas que eu recebi, a maioria, né, esse não saber como lidar, esse desespero, essa questão da alimentação sem dormir, veio dos pais, mesmo do medo dos pais, da impotência de nós também, né, de todos nós, em como lidar com tudo isso.
Raquel, a gente vive num momento de pandemia que tem aí umas ferramentas que ajudam muito para todos, que são as ferramentas eletrônicas, né? Que é a tecnologia. Porque se isso acontece, vamos supor, lá nos anos 90, anos 80, fico imaginando o que as pessoas iam fazer dentro de casa sem ter uma distração além da televisão. Mas, enfim, isso também gera uma preocupação, porque aí essas crianças estão consumindo mais e mais essas tecnologias, né? Sim. Como é que dosa isso e até que ponto isso é prejudicial? Então, eu falo, essas questões é uma tomada de consciência, né? Os pais, eles precisam tomar consciência dos malefícios. Então, por exemplo, eu sou uma adulta. Se eu ficar o tempo todo, 100% do meu tempo, conectada, né, no eletrônico, qual o malefício que isso traz para mim? Então, se eu consigo fazer esse peso, né, de saber o malefício que isso causa em minha vida, né, a minha construção, o meu desenvolvimento, eu automaticamente vou saber qual o malefício para os meus filhos. Porque o que acontece? Às vezes os pais ouvem falar que o eletrônico demais não é bom para os filhos, atrapalha, não sei o quê, mas eles não sabem ao certo o que realmente acontece. Né? Então, eu vou dar um exemplo comigo. Se eu ficar 100% do meu tempo no eletrônico, o que vai me faltar? Vai me faltar socialização, vai me faltar desenvolvimento de ter contato com o outro, vai me faltar crescimento. No caso da socialização, eu cresço com o outro. Se eu fico só no eletrônico, eu não tenho contato. Que tipo de pessoa se forma quando não tem contato com os pais dentro de casa, com os próprios irmãos? Que futuros serão os filhos que ficam dessa forma? Né? Então, falar de malefício educacional, neuronal, cognitivo, enfim, uma série de coisas, acontece sim, mas vamos para o básico. Se o seu filho não socializa, né, devido a essa questão da pandemia, mas ele tem vocês que são família, que é uma avó, uma tia, um irmão, um primo, sei lá, o que tiver já é importante. Pode falar assim, Raquel, e quando não tem? Sempre alguém tem alguém. Nunca ninguém é totalmente só, assim, 100%. Sempre tem alguém com quem troca uma palavra. Né? E se estamos 100% nos eletrônicos, a possibilidade de encontrar alguém para socializar, um nível de amizade, um crescimento, se anula automaticamente. Então, assim, o malefício que eu, enquanto, né, profissional, enquanto mãe, eu tenho 3 filhos, que eu percebo é nessa questão do crescimento enquanto ser humano, né? Fora as outras questões científicas, neuronais, cognitivas, psicológicas. Eu estou falando de uma questão básica, né, de uma realidade. Imaginem os pais sendo 100% no eletrônico. Né? O que vai ser da vida de vocês? Não dá para delegar também para o eletrônico, para as plataformas, aquela atenção, né? Porque aí você tem uma distração para aquela criança que a mãe às vezes utiliza para poder conter aquela criança e para distraí-la mesmo, mas isso não pode ser delegado, né? Sim. Essa é uma função dos pais, né? Sim, porque, olha, às vezes eles me perguntam assim, porque tem teoria que fala assim, 5 anos é meia hora por dia, 6 anos é 1 hora por dia de eletrônico. Então, tem várias teorias que falam sobre essa quantidade de horas, porque se passar disso, a questão neuronal, que não sei o quê. Então, tem várias teorias que falam várias coisas. Eu sou muito mais realista da existência do aqui e agora e os malefícios a longo prazo. Né? Então, olha, os pais, eles conseguem organizar a vida deles financeiramente, nos relacionamentos, sabe o que precisa para gerir uma casa. Então, se eu sei o que precisa para gerir uma casa, que são mantimentos, questão de material de limpeza, água e luz, né, e uma série de outras coisas que compõem o ambiente familiar, eu vou saber o que compõe o crescimento do meu filho, o desenvolvimento dele. Se o meu filho precisa de desenvolvimento, contato,
um diálogo, eu preciso dar isso para ele. Se eu não dou para mim, já está na hora de começar a repensar sobre isso. Porque vem muitos adultos, né, no meu consultório e me procuram porque não conseguem ter diálogo com os parceiros, com a esposa, com o marido, não consegue ter esse contato. E aí fica mais complicado de construir essa questão com os filhos. Raquel, a criança, ela menorzinha, ela tem mais interação ali com os pais, ela depende mais dos pais, essa interação ocorre mais. Mas aí na fase da adolescência, o que se vê, né, e nós que somos pais sabemos disso, quando a gente vira adolescente, a gente tende a interagir menos com os pais e mais com os amigos. Durante a pandemia, até porque o adolescente chega em casa, oi mãe, oi pai, come alguma coisa e vai para o quarto. Mas durante a pandemia, agora não, porque nós já estamos em onda verde, já flexibilizou bastante. Mas ali durante aquele período de pandemia, quando a gente não tinha essa flexibilização maior, esse adolescente não teve esse contato, como antes, com os amigos na rua, né? Aí, a gente inclusive, verificando, eu estava lendo sobre isso hoje, os quadros de estresse e de outros transtornos, eles começaram a aparecer. Isso é próprio da adolescência ou isso é um dado novo que vem com a pandemia para esse público, para essa faixa etária? Então, essa realidade da pandemia, ela parece que é nova, né? Mas não é. Não é. Isso já acontecia. Não é tão nova assim, não, né? isso já acontecia antes. Eu já tinha essa demanda antes. A demanda do adolescente não é com a pandemia, pós-pandemia, antes de pandemia. Demanda de adolescente é demanda de adolescente, né? Então, eu tenho um jovem de 22 na minha casa e um de 17. Né? Então, eu já passei nessa fase com um filho, estou nessa fase com o meu outro filho e tem outro que vai vir. E é uma transição muito difícil. Com 6 anos. Essa questão da adolescência, ela é muito importante. A adolescência ela é uma fase, assim, eu falo que se não é a mais importante, ela é a segunda mais importante, porque a mais importante é a infância. E a segunda mais importante é a adolescência. Porque o que se vive na adolescência é o que fica guardado para o resto da vida. Então, tudo do que vive na adolescência, todas as experiências possíveis de se viver, acontece na adolescência e precisam que aconteça na adolescência. Tipo assim, um exemplo. Meu filho de 17 anos, ele teve uma experiência com o álcool. Né? Alguém pode assistir agora e falar assim, nossa, mas o filho dela bebe? Sim, ele é adolescente. Ele tem 17 anos e ele precisa passar pelas experiências dele. Né? Eu também tive minhas experiências. Orientado, mas e precisa. Qual o problema nisso? Eu não tenho restrição nenhuma em poder falar sobre isso, em poder expor isso. Eu sempre coloco isso de uma forma assim, muito bacana, porque foi uma experiência interessante, onde ele misturou várias bebidas e passou muito mal. Ele ficou inconsciente, e aí eu fui saber depois, que o irmão dele que buscou ele lá no lugar onde ele estava. Acho que a maioria dos adolescentes já fizeram isso, tomaram a bebida. Né, eu não cheguei a ficar inconsciente, mas eu já passei mal, ou seja, né, tudo bem. E foi importante, foi importante a experiência. E aí ele todo assim, sem saber como fazer com isso, né? Isso é um exemplo que eu vou dar que sirva de lição para vocês pais, para lidarem com os erros dos adolescentes. Porque os adolescentes precisam errar, né? E o meu filho, quando ele fez isso, nós fomos conversar depois, ele estava muito envergonhado, né, do que tinha acontecido, dele não ter tido limite, não saber como lidar com aquilo. A única coisa que eu virei para ele foi, meu filho, qual foi o aprendizado dessa sua experiência? O que ficou para a sua vida? Ele falou assim para mim, que não é legal experimentar várias bebidas ao mesmo tempo. Eu falei, isso! Se você aprendeu isso com esse porre, né, que você tomou, já está valendo. E o que acontece com muitos pais quando os filhos têm um tipo de comportamento desse? Os pais punem os filhos. Você não vai sair mais, porque agora eu não confio em você mais. Como se um porre quebrasse toda a confiança e definisse o filho num único comportamento de erro. E eu conheço meu filho, eu sei que isso não define ele. Isso define uma experiência de vida dele.
e que ele terá várias outras, assim como eu tive, você e todos vocês que estão nos ouvindo, já errou pra caramba. E quem de nós nunca errou, que atire a primeira pedra, assim disse Jesus. Mas aí tem uma questão também que é própria de descobrimento, né? Que nessa fase você está em transição para a fase adulta e está descobrindo muita coisa, precisa se reconhecer, né? É talvez o momento mais complicado aí nesse nosso crescimento, seria a adolescência. Você falou da importância, que é mais importante a fase da infância, mas é na adolescência que a gente se firma, se reafirma e aí produz aquele amadurecimento necessário para a fase adulta, porque também é uma barra ser adulto, né? E nessa adolescência é justamente a transição. É o momento mais complicado? Eu não diria mais complicado, de forma alguma. É um momento talvez adolescência... mais complexo, né? Também não. Isso vai da forma que você olha. Muitas pessoas dizem, adolescente é muito complicado porque tem essa questão de chega em casa, come, vai para o quarto, fecha a porta. Quer viver no seu mundo, mas vai de cada um, de como lida com isso. Eu não vejo como mais complicado. O mais complicado é o adoecimento, é o patológico. Aí sim é complicado. A adolescência é uma fase linda, de descoberta, de construção, de vida. E eu queria trazer uma coisa que você comentou antes que eu não tinha falado, dessa importância dos eletrônicos, isso é uma realidade. Os eletrônicos hoje, eles fazem parte da minha vida, da sua vida, da nossa vida. Então não tem como negar, não tem como você proibir seu filho. Por quê? Porque isso é uma realidade. Só que toda realidade precisa de limite, precisa de dosagem. Você precisa saber até que ponto é benéfico e até que ponto começa a ser maléfico. Então, se eu tenho consciência disso, eu vou saber agir de uma forma serena, tranquila, sem proibições, sem castigo, sem punição, tranquilamente, porque eu estou consciente. Da forma como eu cuido comigo, eu cuido do outro, que são os nossos filhos. E o adolescente, ele precisa de alguns limites. Só que a questão de dar limite para o adolescente, porque ele acha que ele já tem consciência, porque ele já cresceu, ele não é mais criança, então ele acha que sabe tudo, o que acontece? São nesses momentos das experiências deles, quando eles erram, que se nós sabermos lidar com isso de uma forma adulta, eu até diria, e madura, eles vão reconhecer que eles são limitados e que eles não têm o amadurecimento necessário para lidar com tudo que a vida oferece. E eles tendo essa consciência, eles serão mais precavidos. Porque se o pai proíbe, eles vão ter que fazer escondido. Se eu confio e mostro para ele que não é tão simples como ele imagina, ele terá mais cuidado e mais responsabilidade. Então essa é a diferença. Raquel Caixeta, psicóloga aqui conosco hoje no Mais Saúde. Raquel, ela tem uma live daqui a pouco, tem um compromisso, deixa eu liberar. Obrigado por ter vindo, viu, Raquel? Obrigada eu. Muito obrigada pelo convite, estar aqui e poder falar um pouquinho com vocês. Estamos aí, precisando é só chamar. Essa live aí pode falar para o pessoal o que é? Sim, olha, toda terça-feira no meu Instagram, Raquel CXPC, eu faço lives. A live de hoje eu vou falar o tema Quem Sou Eu? Opa! Porque excelente sempre tema. Desisto. Excelente tema. É um tema bem bacana, que traz assim um contexto muito grande sobre nós mesmos e vale a pena conferir. Daqui a pouquinho, 7 horas, no meu Instagram, toda terça-feira. Obrigado, Raquel. Obrigada eu, uma boa noite a todos. Pois é, a Raquel veio aqui falar de adolescentes, dessa fase da infância e, claro, né, esse conteúdo que a gente prepara para você, com essas dicas especiais da especialista. A Raquel já está convidada para voltar outras vezes aqui no programa. Olha, na sequência a gente vai falar sobre imunização. Como é que tá, hein? Campanha de imunização aí, a campanha de vacinação contra a polio, multivacinação. Pois é, já já a gente fala desse assunto aqui no Mais Saúde. Estamos de volta com Mais Saúde. Você pode participar, né? 3821-4488, nosso telefone para que você participe. Mande aí a sua pergunta, seu questionamento. Está aí na tela para você participar conosco. Ou através do nosso WhatsApp, você manda para o 999474515, tá certo? E aí você também manda o seu questionamento, manda a sua mensagem, que a gente vai aqui repassando aos nossos convidados à medida do possível, né? Olha, vou falar de imunização. Comigo está a Elisane Bicalho, que é gerente da Vigilância Epidemiológica, e a Lilian Alves Silva Amorim, que é encarregada de imunização. E elas vieram para falar justamente dessa prorrogação, né, da campanha de imunização, uma vez que nós temos aí uma baixa procura. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas.
Tudo bem? Boa noite, obrigada pelo convite. Tudo bem, estamos aí, né? Mais uma luta, mais uma campanha e tentando conscientizar cada vez mais esses pais, né, da necessidade da vacina. Pois é, eu conversei com a Lília, fiz matéria com a Lília no dia D, né, Lília? Lá no dia D de vacinação. E lá já naquela época eu me lembro de você preocupada com essa questão, né? Da baixa procura. De lá para cá, como é que foi? Porque nós tivemos o encerramento, mas tivemos a prorrogação dessa campanha de vacinação contra a polio, né? Como é que foi? Como é que está? Realmente, assim, o dia D é o dia que mais chama atenção, né? De um movimento maior que a gente tem. E após o dia D, a gente tinha apenas 30% de cobertura. Uhum. Foi uma decepção grande para a gente, uma decepção, uma preocupação, visto que um número muito pequeno de crianças tinha sido imunizados. Uhum. Agora, teve a prorrogação da campanha. Nem foi em âmbito nacional, foi uma ação do governo de Minas Gerais que teve essa prorrogação devido a essa baixa procura. Hoje nós temos 75% de cobertura vacinal e uma meta de 95% de crianças a serem atingidas. Isso em todo o estado nós tivemos essa dificuldade, não foi só em Patos, né? Porque pelo que eu li e observei planilhas do estado todo, baixa imunização, né? Não só no estado, né, no Brasil. No Brasil como um todo, a procura pela vacina esse ano foi baixa, foi pequena. Não só por essa vacina, não só por essa campanha, mas no todo, né? Esse ano foi um ano atípico, que a gente tem uma procura ainda bem defasada. Elisane, isso se deve a comportamento cultural ou é a pandemia que tem atrapalhado essa imunização? Como é que vocês avaliam isso? Na realidade, no momento a gente prefere pensar que é a pandemia. Né, Odaí? Então, assim, a gente prefere colocar isso na conta da pandemia. Porque a gente sabe da importância da vacina, principalmente a polio, né, que é uma doença que já está erradicada e que a gente não pode deixar com que esse vírus volte a circular. Então, para isso, a manutenção das campanhas, a manutenção da vacina. Então, a gente espera, né, que seja devido à pandemia. Mas, com isso, a gente tem as ações que foram todas colocadas, né, para que colocasse mais segurança, né, para que esses pais pudessem ir com essas crianças até as unidades e estar vacinando. A Cileide está perguntando aqui, gente, quais os horários de vacinação e qual que é o público-alvo dessa vacinação? Ela está em dúvida. A gente tem duas classes, né? A gente tem a polio, que é de 1 ano a menores de 5 anos, 4 anos, 11 meses e 29 dias. E temos uma campanha para que seja de multivacinação, que seja completado cartões para adolescentes até 15 anos de idade. As unidades de saúde estão abertas de segunda a sexta, de 7h30 às 16h30. Aí nós temos uma situação que causa um temor, né? Porque nós temos aí uma dificuldade das pessoas procurarem imunização no momento que ela é de graça, né? Que ela está sendo ofertada. E aí a gente conversava sobre isso, Elisane, num último bate-papo que a gente teve, justamente do risco da gente ter o retorno dessas doenças, né? Delas voltarem a aparecer, como tem sido com o sarampo, né? Que em várias partes do Brasil tem retornado, né? E a gente tem campanha também do sarampo. Então, na realidade, nós estamos, né, em campanha, mas é multivacinação também, como a Lília falou, né, até 15 anos de idade. E a gente tem percebido, né, que nesse momento nós temos muito mais vacinas atrasadas, né, não só as de campanha, mas as vacinas atrasadas, né, de outras faixas etárias das crianças. Então, tem pais que deixaram de levar seus filhos, né, para vacinar naquelas vacinas que são vacinas de rotina, que nós falamos que é aquelas que precisam, né, que as crianças sejam imunizadas, até porque para dar continuidade a um processo. Né? Então, a gente tem notado que muitas dessas crianças estão com essas vacinas em atraso. Por isso, né, a gente chama a atenção desses pais e dos responsáveis, que é o momento. Né? Esse é o momento que você vai levar seu filho até a unidade, levar o cartão de vacina dele, e aí você vai ser orientado quanto às vacinas que estão em atraso e a importância dessas vacinas, inclusive os adolescentes, né? Que é outra questão que a gente tem notado muito. O adolescente, ele não tem comparecido às unidades de saúde, e a gente tem uma baixa procura pelas vacinas ofertadas aos adolescentes. Mas a gente acabou de falar aqui dos adolescentes, dessa fase da vida.
E a psicóloga que estava ali, aqui justamente falando disso, dessa fase que eu considerei muito complicada, ela não considerou tão complicada assim, mas esse é um público que não tem ido lá então se imunizar, né? Não, é um público que nós não temos percebido, né, a presença deles. Eu sei que é um público mais difícil em casa, às vezes, dos pais lidarem, né? Mas é preciso, nesse momento, a conscientização, tanto desses adolescentes quanto dos pais, de estar levando seus filhos para vacinar. Ô Lília, mesmo com as campanhas, mesmo com toda a conscientização que é feita em todo o Brasil, não só em Patos de Minas, as pessoas ainda têm deixado os cartões não regularizados? Ainda se encontra isso muito em Patos, por exemplo? Tem sim, infelizmente se encontra, né? Quando a gente fala de crianças menores de 5 anos, a defasagem não é tanta, porque os pais têm uma maior conscientização de levar, né? Igual a gente falou, esse ano está um ano atípico, os pais estão com medo de procurar as unidades, e um primeiro momento foi feita uma orientação errônea, no meu ponto de vista, que tentaram até suspender a vacinação, mas isso já foi passado, né? E, assim, todas as regras de segurança, os protocolos de segurança são seguidos, mas ainda existem pais que não levam por distração, ou porque esqueceu, ou porque existe aquele grupo de pessoas que não querem, que não acreditam na imunização, né? Mas quando se trata do adolescente e do adulto, essa procura é muito pequena, muito pequena. O adulto, ele vai praticamente quando ele é cobrado em uma empresa, quando ele está entrando em uma empresa, que a empresa cobra, mas no contrário é muito dificultoso levar esse adulto até uma sala de vacina. O adolescente também muito complicado, né? É uma fase, assim, de difícil acesso, e que os pais também têm uma certa dificuldade de convencer, porque com 15 anos você não leva mais, né? Você convence o seu filho a ir. Mas chamar atenção para 2 vacinas em especiais, que são vacinas muito, se for pensar em rede particular, vacinas caras, de extrema importância, que estão nas unidades disponibilizadas para os adolescentes e que a procura é muito baixa. É a vacina contra o HPV, que previne contra várias formas de câncer, e a vacina contra a meningite, a CWY. Uma doença extremamente agressiva, né, muitas vezes letal, que ela está disponível e não está tendo uma procura satisfatória. Ela é disponível para adolescentes, né, na faixa etária de 11 a 12 anos. Então, assim, a gente vê que essa vacina está lá, é uma vacina importantíssima, né? O governo colocou essa vacina à disposição, por quê? Porque foi essa faixa etária que apresentou mais casos, né, nos anos anteriores, e a gente sabe que eles estavam fora de uma cobertura. Então, essa vacina está disponibilizada, e a gente não tem visto que os pais têm levado esses adolescentes ou que tenha tido procura dessa vacina. A Cláudia disse que a vizinha não levou as crianças ainda para vacinar porque tem medo do coronavírus. A Cláudia pode ficar tranquila? A vizinha da Cláudia pode ficar tranquila? Pode, né? Pode ficar tranquila. Igual você mesmo falou na entrevista anterior, estamos na onda verde, já estamos num período de maior flexibilização e todos os protocolos são seguidos, igual eu falei anteriormente, né? As salas de vacina são separadas, pessoas que têm alguma suspeita de Covid jamais vai ser atendido naquele ambiente, nem pelo aquele profissional. Aquele profissional que está trabalhando na sala de vacina, ele é exclusivo da sala de vacina. Então, o medo do Covid pode acarretar na reintrodução da doença, porque não existe só Covid no mundo, né? O mundo parece que virou Covid, mas existe várias outras doenças extremamente agressivas e perigosas, imunopreveníveis, que estão sendo deixadas de lado por esse medo. Mas as pessoas podem procurar com tranquilidade as unidades. Doenças essas que, como você disse, são preveníveis. E a Covid, a gente fica aqui, né, imaginando quando é que vai ter essa vacina, quando não vai ter, quando na verdade a gente já tem vacinas para outras doenças que não estamos procurando, estamos utilizando, né, Elisane? Exatamente, né? É isso que a gente tem que chamar a atenção. É claro que a gente está aí ansioso, né? Essa vacina do Covid, com certeza, ela está batendo a porta, né? Nós já estamos, inclusive, preparando as nossas unidades de saúde, preparando as nossas equipes, né? Que assim que essa vacina chegar, né, o quantitativo de vacinas que for vir, o público que for ser atendido, é claro que a gente vai estar preparado para atender. Mas as pessoas também precisam lembrar que tem outras doenças e tem outras vacinas que também são muito importantes e de doenças também que são tão graves quanto o Covid.
Ou mais, né? Até mais graves. Bom, antes da gente encerrar, eu quero que vocês, então, reforcem o convite, né? A vacinação vai até o dia 20, o final é isso? Como é que está esse prazo e para que as pessoas realmente procurem as unidades? É isso, né? A campanha em si, né? Porque as vacinas elas vão estar disponibilizadas sempre nas unidades, né? Mesmo sem campanha. Mesmo sem campanha. Agora, a campanha, né? Que é essa que a gente está falando da polio, né? Que se estende até para os adolescentes, 15 anos, ela vai até o dia 20 de novembro agora. Então, todas aquelas crianças de 1 ano a menores de 4 anos, como a Lília citou, né? Devem procurar, os pais devem levar a unidade de saúde para receber essa dose extra da polio. Elisane Bicalho e Lilian Alves, muito obrigado por terem vindo. A gente que agradece o convite. Valeu, gente. Obrigada, gente. Elas já são aqui nossas sócias, né? A gente gosta muito quando elas vêm, porque quem está em casa fica muito tranquilo quando as especialistas vêm falar de imunização, e isso conscientiza, né? Para que as pessoas possam procurar aí os postos de saúde, as unidades de saúde, para buscar essa imunização que é de graça e salva vidas. Vou fazer um intervalo, volto já. Eu vou receber aqui o Toninho, né? O Antônio Limírio, o Toninho, que é médico veterinário, e vem falar para a gente sobre os cuidados para poder ter os benefícios dos animais de estimação e também os cuidados de como criar animais em ambientes como em apartamento. É difícil, hein? A gente fala disso já já. Estamos de volta com Mais Saúde. Agora a gente fala da saúde dos animais, né? A gente fala e essa relação que a gente tem com o animal que nos provoca também bem-estar, né? Nos deixa saudáveis. Afinal de contas, se você não gosta de animal, eu não consigo te entender, porque eu sou apaixonado com cães, gatos e afins, né? Aves e tudo mais. Eu sou apaixonado. Ele está aqui do meu lado, também é apaixonado por animais, até porque faz disso o negócio da vida dele também, se especializou nisso. Eu estou aqui com o Antônio Limírio, o Toninho, né, que é médico veterinário e que tem aí todo o know-how para trabalhar nessa área. Toninho, seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado, Daí. Muito obrigado a mais essa oportunidade, né, de poder ajudar aqueles que, como você, como eu, amam os bichinhos, a tê-los com qualidade de vida, mesmo em ambientes mignons, né? Uhum. Então nós vamos hoje falar a respeito disso, né? Pois é, Tony, a gente tem essa paixão e aí o animal, ele no ambiente se dá muito bem. A gente no interior, né? Lá nos tempos mais antigos, os animais ficavam muito soltos, quintais, né? Até nas ruas ali próximo à casa. Hoje nós temos uma outra realidade, hoje em dia nós vivemos num mundo mais moderno e aí as pessoas moram em apartamentos e querem criar um animalzinho. Qual que é a primeira dica para quem vai criar um animal num apartamento? Hoje com a verticalização, né, do ambiente, quer dizer, os apartamentos, e obviamente apartamentos não tão grandes, mas isso aí não impede, né, que a pessoa tenha o animalzinho ali naquele ambiente. Mas a primeira coisa de se olhar é, antes de proceder a mudança para o apartamento, se no estatuto, se tudo ali do condomínio não reza a proibição de ter animais, né, de estimação, principalmente cães e gatos. Gato é até mais fácil de manter, porque o gato é menos barulhento, né? Então, há necessidade de ver se naquele condomínio ali reza alguma coisa no estatuto que proíbe a criação dos cães e dos gatos, e de outros animais também. Se houver esse empecilho, é procurar outro apartamento. Agora, quanto a tê-los nesse apartamento, o cachorro ele é muito mais preocupado com a presença dos donos, dos tutores, né, do que com o ambiente. Ele pode ficar o tempo inteiro no seu colo que ele não vai sentir falta nenhuma de brincar, de correr, de ir para todo lado. Ele quer você como companhia, sua atenção, né? Mas óbvio, né, que para que se more num apartamento tem as raças, né, específicas para que você tenha menor problemas em tê-las com qualidade ali. Ô, Tony, há um tempo atrás, uma coisa horrível, né, uns procedimentos horríveis eram feitos
para aqueles locais onde as pessoas proibiam a presença de animais, como apartamentos, condomínios, e muita gente chegou a fazer cirurgia para cortar ali, eu não sei qual é o nome exato, cordas vocais, para que esse animal ficasse mudo, não pudesse emitir sons. O que hoje, o que naquela época já não era permitido, mas hoje é expressamente proibido, né? Essa é uma das piores, né? Mas a pessoa, para não perder o animalzinho e não incomodar a vizinhança, ele fazia a cirurgia chamada desvocalização. O que é desvocalizar? É simplesmente fazer uma cirurgia, cortar as cordas vocais do cão e do gato, e eles, a partir daí, ficavam mudos, né? E aí não incomodava a vizinhança. Isso foi expressamente proibido, é uma das cirurgias que hoje dá cassação da sua condição de exercer a medicina veterinária, como a remoção das unhas do gato, né? A gente, para evitar a arranhadura, amputava também a unha, não é cortar a unha com o cortador, não, amputava a unha mesmo e cauterizava a área de crescimento, o animal ficava sem unha e, obviamente, sem apoio praticamente. O corte de cauda e o corte da orelha, né, que é a conchectomia e a caudectomia, a menos que o animal tenha um acidente, tenha uma lesão na orelha, tenha uma lesão na cauda e a necessidade de fazer esse corte, né? Mas o contrário é proibido. Mas a desvocalização foi feita muitas vezes, né? E era feita quase com frequência, principalmente em pessoas que moravam em ambientes de muita gente, de muita vizinhança, e que o latido dos cães incomodava a vizinhança, então a pessoa optava pela desvocalização ao invés de ter que doar o cachorro. Mas isso, felizmente, né, foi proibido, expressamente proibido, com inclusive a perda da condição de exercício legal da profissão. Mas isso, felizmente, hoje não se faz mais. Tony, e aí a gente está falando dessa questão do animal morar num apartamento, que costumeiramente os apartamentos comuns eles são ambientes menores, aí vai também da boa noção da pessoa, né, dela entender que o animal tem que ser também menorzinho para caber naquele ambiente, para não ficar tão incomodado e não provocar incidentes ali. Ou seja, um animalzinho menor para um ambiente como esse, que é um apartamento, né? Daí é o seguinte, quando a pessoa nos procura, antes de comprar o animal, fica mais fácil, né? Porque a gente vai à procura dos objetivos da pessoa, né? Aí a gente vai orientar. Você mora onde? Eu moro num apartamento de 3 quartos, nós somos em 3 ou 4 pessoas, e a gente vai orientar as quais raças adequam melhor aquele ambiente. Obviamente que você não vai pôr um dog alemão, que é um cachorro de 40, 50, 60, 70 quilos, num apartamento de 40 metros. Ele não cabe lá dentro. Né? Ele vai ocupar o apartamento praticamente inteiro. Como também tem animais que foram melhorados geneticamente para gastar energia. Os healers, né? Blue, o Red, os cachorros pastores, né? Esses animais foram geneticamente desenvolvidos para espaços grandes, né? Para trabalharem com gado, para correrem muito, ter uma energia violenta. Então, esses aí, quando a gente tem tempo de orientar o tutor, esses estão descartados para se viver no apartamento. Mas são 400 raças registradas, né? E muito mais de 1000 raças existentes. Dessas, você tem exatamente a que se adeque ao apartamento ao qual você queira morar. Por exemplo, cães que praticamente não dão trabalho, não emitem barulho em excesso, os Shih Tzu, né? Os pequeneses, os Lhasas, né? Os Lulu da Pomerânia, que hoje é o cachorro que está em voga, né? Pequenininho.
late, mas é um latido que não incomoda, os pincher. Então, são os cães pequenos. Os cães, eles são divididos em pequenos até 10 quilos, de 10 a 25 médios, de 25 a 40 os grandes, e acima de 40 os giants, os gigantes, né? Então, né, dentro dessas raças aí, dentro do que você propõe a morar, nós temos exatamente a raça que vai adequar ao ambiente que você tem e a raça que você vai ter ou já tem. Até porque quem está em casa sabe muito bem, quem tem cachorro grande sabe muito bem que é maravilhoso, mas dá muito trabalho. E dentro de um ambiente menor vai ser muito complicado. Deixa eu fazer um intervalo rapidamente para a gente tomar uma aguinha aqui. Eu volto já conversando mais com o Toninho. Nós estamos de volta então com Mais Saúde. Eu estou aqui com o Antônio Limeiro, o Toninho, né, que é veterinário, que a gente está falando dos benefícios, né, de se ter um animal em casa, dos benefícios que esses animais proporcionam, mas dos cuidados que devem ser tomados com esses animais. Ô Toninho, pra gente retomar aqui, você fala, tem uma pergunta aqui sobre pincher, que eu achei interessantíssima, enquanto você falava no teu bloco, aqui no intervalo eu estava olhando, o Luiz Ricardo fala assim, por que ele fala que teve 3 pinchers já, e por que todos os pinchers parecem ser dominados por uma entidade estranha, que são tão bravos assim? Existe, inclusive, mas não procede, e o nome é Doberman Pinscher, né? Mas não são da mesma família, apesar de parecer, né? O Pinscher parecer um Doberman pequenininho. Mas o Pinscher é um cachorro que, apesar de ser miniatura, né? Ele vocaliza muito. É um cachorro extremamente elétrico, né? Toca a campainha, ele late, chega o carteiro, ele late. Realmente, não está errado. É um cachorro que, dentre as raças pequenas, é o que vocaliza mais, é o que faz mais barulho. E é um dos que, para ambiente pequeno, é um dos mais difíceis de ter. Apesar de que hoje, né, temos muito bons adestradores aí na cidade, né? Uma gama enorme, aí nós temos uns 4 ou 5 bons adestradores que conseguem moldar isso. Antigamente adestrava cães de guarda, né, para pegar, para fazer uma defesa do ambiente. Mas hoje os adestradores, vendo o crescimento populacional das pequenas raças e elas viverem dentro de casa, melhoraram demais esse adestramento, e eles promovem esse adestramento que o cachorro, que eles conseguem moldar demais o comportamento arredio, barulhento dos pequenos animais. Adestram pequenos animais da mesma forma que adestram os cães de grande porte. Antônio, a gente falava disso aqui no intervalo, ainda é maior a população de cães do que de gatos entre os animais, entre os pets? Porque a gente percebe muito mais cães sendo aí animais de companhia do que os gatos propriamente dito. Ainda é assim? Daí, sim. Eu ouço há muitos anos, né, eles falando no crescimento e de que o gato igualaria em população ao cão. Mas não se verificou e não se aplicou isso. Devido àquilo que eu falei no início, né, da verticalização do ambiente, né, muito mais apartamentos do que casa de um andar só, a tendência era que o gato crescesse realmente, né? Isso foi uma projeção, mas que não se aplicou, né? Na nossa clínica, por exemplo, 90% dos atendimentos são de cães. Apesar de que os gatos, né, novos, nesses gatos que são criados para morarem realmente dentro de casa, Bengal, Persa, Siamês, né, esses gatos têm praticamente o comportamento de um cachorro, interagem muito, porque o gato ele é ainda, né, muito ligado ao espaço físico. Então ele gosta demais do dono, mas mais do ambiente. Então esses novos gatos, né, eles
cresceram muito em população, mas não se chegou ao previsto, né, de que igualaria ou até superaria populacionalmente ao número de cães. Não se aplica, não é verdade, e a gente vê, inclusive, dos colegas nossos veterinários de outras clínicas também, de outras cidades, que o número de cães é infinitamente maior do que o número de gatos. Então, tem pergunta por aqui da Sônia. Ela falou que mora em apartamento e quer ter um animalzinho. Ela quer saber quais são as principais dicas que você dá para ela nessa tomada de decisão. Pois é, Sônia, aquilo que eu falei no início é que se no seu condomínio aí, seus vizinhos, não exista, né, alguma cláusula de que impeça que se tenha ou não o cão. Eu te aconselharia uma raça muito dócil, que é o Lhasa Apso, que é o Shih Tzu, essas duas raças, né, que hoje praticamente dominam. Outra raça que tem crescido muito é o Lulu da Pomerânia, né, o Spitz alemão, que também tem crescido e que não é tão barulhento. Esses três são hoje o que dominam em população as outras raças, justamente porque se adequam mais a ambientes menores, adaptam melhor, são muito mais ligados ao proprietário do que ao espaço. Obviamente que você tem que descer, né, uma vez por dia para socializar, dar uma volta com ele na praça, em torno ali da casa, para ele entender que a vida não é só o apartamento, né? Mas essas três que eu te falei, tem muito mais do que essas, né? Essas três que eu te falei são as que dominam hoje a quantidade de cães que a gente atende nas clínicas. Ô, Toninho, a procura por animais de pequeno porte, ela aumentou ou ela é maior? Porque aí você falando dessa questão de ambiente e tal, a gente percebe muito isso. Ou antigamente se tinha muito animal maior por uma questão de segurança, né? Por uma questão de ser aquele guarda ali da casa, né? Hoje a procura maior é por animais menores de pequeno porte? Foi o que a gente chama, né? Acho que até erroneamente, de humanização dos cães e de gatos. Eles passaram para dentro de casa. Antigamente as mães, 6, 7 filhos, né? E hoje as mais animadas 1, 2, né? E 3, 4, 5 cães e gatos. Então esse aí foi o motivo maior, né? De se ter a procura maior de animais para se conviver. Aumentou-se muito, né? E antigamente você tinha animais muito mais voltados à guarda mesmo, né? Mesmo dentro da casa eles ficavam no quintal. Hoje o cachorro raramente vai no quintal, ele fica na sala, né? Na sala de televisão, na sala de recebimento, Então ficam junto com as visitas, né? A sala de estar e tal. Assiste os jornais, assiste a NTV junto com a gente, né? Então, a procura realmente aumentou demais em relação a 20 anos atrás, os toys, os pets mesmo, né? Hoje os pequenos animais dominam amplamente a população em relação aos grandes. Olha, Antônio Limírio, o Toninho, né, famoso Toninho da Boicão, e ele é o nome da empresa dele, mas ele acaba quase sendo uma nomenclatura para você também, né, Toninho? Virou o meu sobrenome, né? Sobrenome. E da minha filha também, hoje é Gabriela da Boicão, é Toninho da Boicão. Virou nome de família. Virou nome de família. Médico veterinário, hoje batendo papo com a gente. Toninho, a gente não tem tempo mais pra gente falar mais, tinha mais perguntas aqui. Obrigado a você que mandou perguntas. Não dá tempo mais de passar porque o NTV News pede espaço. Obrigado por você ter vindo, viu, Toninho? Eu que agradeço, Adair. Agradeço sempre o espaço que a NTV tem dado para nós, veterinários de pequenos animais, né? E que hoje são companheiros de dentro de casa, né? E que realmente a gente, dentro da medida possível, né? A gente orienta para que o dono, né? Tenha como cuidar e o animalzinho tenha qualidade de vida, mesmo morando em pequenos apartamentos. Todos os dois vão viver muito bem.
Muito bem, eu espero que você tenha gostado do conteúdo hoje do nosso Mais Saúde, né? A gente trazendo para você que é especialistas para falar dessa situação, até porque nós temos aí que nos cuidar e nos cuidar muito bem, né? Nós falamos aqui com a psicóloga sobre comportamento, depois falamos sobre imunização e agora sobre essas maravilhas que é você ter um animalzinho de estimação, que é você ter um companheiro aí, que é um animal que não te exige nada, né? Só quer te fazer companhia e te querer bem. Tá certo? Eu tenho transição, Luiz? Eu vou direto? Vamos direto, então? O Mais Saúde fica por aqui, então, e volta semana que vem. Até lá.